Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do CBOC Club. Essa edição é a quarta edição. Lembrando que o CBOC Club ele é um grupo de estudos dos capítulos do CBOC. Em março nós tivemos a primeira edição com os capítulos 1 e 2, com o Fábio Hidek. Em abril nós fizemos o capítulo 3 com a Patrícia França. Em maio nós fizemos o capítulo 4 com o Henrique de Molinari e hoje trataremos do capítulo 5, que é o desenho de processos. E claro, desde já quero lembrar a todos de se inscrever no canal, aqueles que ainda não se inscreveram, dá um joinha, já dá o joinha antes para não esquecer, ativa o sininho, que ativando o sininho vocês vão receber toda vez que tiver um vídeo novo no canal, vocês vão receber aí um toque, vou dar boa noite às pessoas que já apareceram por aqui. O Eduardo Piusana, foi o primeirão, já chegou, já estava aguardando, chegou antes da gente. A Lohara Moreira, ao Thiago Carrusca, boa noite. O Thiago Carrusca tá ali para dar uma força pra gente, pro pessoal que tiver as dúvidas no chat, Ele colhe essas dúvidas, me dá um toque para poder responder alguma delas. A Caroline que está sempre acompanhando nossas lives lá do BPM Talks. E a Lilian, boa noite a Lilian também. E o pessoal for aparecendo aí, a gente vai cumprimentando. E antes de eu apresentar nosso convidado de hoje, gostaria de agradecer sempre a BPMP Brasil pelo apoio desse evento. Lembrar que esse evento é uma iniciativa da BPMP Regional Minas, onde eu aproveito e agradeço ao Henrique de Molinari, que é responsável pela regional, e todos os delegados e membros da associação. Tá aparecendo um barulhinho aí? Deve ser barulho de rua, Deixa eu ver se eu diminuo aqui para dar uma melhorada aí. Pronto, acho que o barulhinho sumiu. Então eu estava agradecendo ao Henrique, que é o responsável pela regional, e todos os delegados e membros da associação, em especial ao Thiago Carrusca, que ajuda na organização e na divulgação do CBOC Club. E hoje temos convidado o Fernando Mendonça, que vai falar com a gente. Vou deixar ele na tela junto comigo. Então tá aí o Fernando aparecendo para vocês. Vou deixar o Fernando então se apresentar e para a gente depois ir para os tópicos de hoje. Boa noite, Fernando, com você. Boa noite. Então, inicialmente, gostaria de agradecer também ao Thiago Carrusca, que foi ele que me convidou para o evento. O Dácio também, agradecer o pessoal aí da BPMP de Minas, Regional Minas, e, é claro, a BPMP Brasil, e agradecer vocês todos, todos que estão aqui participando, que têm interesse de processos como a gente, e está tentando agora, talvez, certificação CBPP, estudando um pouco mais, aprendendo um pouco mais, e, na verdade, todos os dias nós estamos aprendendo um pouquinho, então é isso aí. Então, falar um pouquinho de mim, eu me chamo Fernando e sou CBPP desde 2013, mas já trabalho desde 2011 com processos, e aí a gente está nessa jornada aí de tentar melhorar os processos das empresas, das organizações, e quanto mais pessoas a gente poder agregar esse clube aqui, melhor para todos, para as organizações, para o Brasil, para a BPMP, enfim, isso aí. Boa. Bom, e antes da gente entrar com a estrutura do capítulo 5, que é a que nós vamos perseguir hoje, eu queria convidar aqueles que estão se preparando para a certificação a participar do grupo exclusivo. Existe um grupo no WhatsApp que é um grupo exclusivo para certificação CBPP. Vou colocar na tela aí, para vocês darem uma olhada. Tá aí, ó. Coloquei um QR Code para poder facilitar. Aqueles que têm leitores aí de QR Code no celular, só apontar aí. Vocês terão aí o link para participarem do grupo exclusivo de certificação CBPP. Claro que depois a gente deixa na descrição desse vídeo o link para poder, enfim, participar desse grupo do WhatsApp. E já aproveito que está aí essa tela
e vou mostrar agora a estrutura dos tópicos do capítulo 5. Vocês estão vendo aí na tela agora. O capítulo 5 é o capítulo de desenho de processos. É um capítulo composto de 9 tópicos, mas a gente sempre exclui esse último tópico, que é o tópico de conceitos chaves de desenho de processo, que basicamente é um resumo dos conceitos chaves que apareceram durante o capítulo, né? Então temos 8 tópicos que iremos discutir hoje, e alguns deles recheados de subtópicos. E o primeiro deles eu sempre faço a introdução, porque o Seboc ele traz a introdução do capítulo de uma forma muito simples. Ele normalmente traz um parágrafo para introduzir o capítulo, né? Então eu mesmo faço essa introdução para depois passar a bola para o Fernando, né? Então o Seboc ele traz como introdução do capítulo 5, apresentando o desenho de processos como uma maneira de transformar o negócio de uma organização, ao invés de simplesmente trazer melhorias pontuais ou atender alguma unidade organizacional específica. E, obviamente, alinhar os objetivos da organização com o foco do cliente. Esse capítulo, então, vai apresentar questões sobre a coleta de informações, preparação para o desenho, atividades e fatores chaves de sucesso para essa iniciativa. Eu vou passar a bola, então, para o Fernando, para ele começar, então, já com o item 5.2, que já traz como título, né, em formato de pergunta, o que é o desenho de processo. Então, Fernando, vou deixar com você agora para você dar uma destrinchada aí nesse item 5.2. Manda lá. Ok. Então, esse nome desenho de processo é um nome até que muita gente questiona, porque quando a gente fala de desenho de processo, as pessoas associam, né, no português a um desenho mesmo. No inglês é design, né? Design. E o design, na verdade, é criar uma nova versão, né? Se a gente for botar em poucas palavras, seria uma nova versão de um processo. Que, obviamente, tem que atender às necessidades, né, de negócio da empresa e, como o Darcy falou, com as expectativas do cliente, né? Então, quando a gente pensa em desenho de processo, o que a gente está pensando, na verdade, é uma nova versão, uma mudança de um processo, né? E essa mudança, ela considera tanto níveis de processo de forma interfuncionais como atividades também, né? E aí esse desenho, ele pode ser tanto um desenho da área de processo, como um desenho de um processo, né? Como pode ser também um processo do trabalho, né? Como é feito um trabalho. Isso envolve a ordenação de função de atividades, né, de novos ou modificados também. E é importante frisar que quando você pensa no desenho de processo, o que, na verdade, você está buscando é o sucesso dele, né? Então, para que você desenhe um processo novo, né, uma nova versão de um processo, tem que ficar muito claro que esse processo tem que trazer algum tipo de resultado, né? E para trazer esse resultado, ele é importante ser medido, né? Então, quando a gente pensa em desenhar um novo processo, a gente pensa numa uma versão nova, né? Que a gente chama de versão futura do estado atual, e buscando sempre depois medir, né, se a gente conseguiu realmente esse resultado final. Tá. E isso faz com que a gente caminhe, então, para o próximo item, que é o item 5.3, que é por que realizar desenho de processo. E nesse tópico também é colocado como uma pergunta, né? Ele traz como uma interrogação. Por que realizar desenho de processo? Será que tem a ver com a busca de uma implementação mais eficaz? Então, fale um pouquinho mais sobre esse item 5.3 para a gente responder essa pergunta do por que realizar o desenho de processo. Na verdade, quando a gente desenha um processo, né, a gente busca sempre a eficácia, a melhoria do processo, né? E por que a gente vai realizar, né, o desenho de processo? Para identificar e saber como esse processo vai ser feito e o que vai ser feito, né? Então, quando você faz um desenho, a finalidade principal é entender o que esse processo faz, né, e como ele vai ser, como se faz esse processo,
né? Então, essa o objetivo principal, né, de fazer um desenho. E, obviamente, a partir disso, a melhoria do processo, né? O item 5.4, ele é um daqueles tópicos que são subdivididos, né? Então, o 5.4, que é Fundamentos de Desenho de Processo, ele possui 5 subdivisões. Então, para não ficar uma coisa muito... para eu não deixar o nosso convidado abandonado com tudo isso, eu vou, então, interferindo em cada um dos subtópicos, né? Fazendo uma pequena introdução e ajudando ele também nesse caminho de falar sobre todo o tópico 5.4. Por enquanto, Fernando, fala desse título então do 5.4. Nesse tópico, o Gui ele apresenta basicamente o que deve ser o resultado de um desenho de processo. É isso? Fala um pouquinho para nós. Na verdade, é a definição do desenho de processo, né? Então, é entender, em primeiro lugar, se o processo vai ser um processo ponta a ponta, né? E buscar soluções de um problema específico, né? E aí todo esse esforço concentrado dentro do fluxo de trabalho, que é o fluxo que você faz lá. E aí, quando você pensa no fundamentos do desenho de processo, né, você tem que ter um entendimento do estado atual, que você falou são subtópicos, né, o entendimento da cultura, a determinação da natureza e o gerenciamento do desenho de processo, né? Então, basicamente, buscar melhorias, soluções de problemas específicos, que pode ser tanto no processo ponta a ponta, como pode ser também dentro de um fluxo de trabalho. Uhum. Eu estou aqui dando boa noite pro pessoal que foi chegando depois, né? O Lucas, o Henrique, né? O nosso responsável pela regional tá aí. O Fernando, parece que o seu áudio... seu áudio tá ok. Tá ruim? Não, tá ok. É porque eu tô aqui no servidor do YouTube e lá tem um atraso, eu vi você falando e falei, opa, o Fernando tá falando. Tô falando, ninguém tá ouvindo, né? Tava aqui só dando boa noite pros demais que chegaram depois. O Jerry, né, que depois pegou o link comigo aqui, passei para ele, né? Boa noite a Raquel também. Ótimo. E isso traz então ao item que é o 5.4.1, que é o entendimento do estado atual. Nesse tópico, eu fico imaginando se alguém ainda acredita que é possível transformar ou mesmo trazer alguma melhoria em processo sem antes uma compreensão de seu estado atual. E esse item já começa falando sobre isso, certo? Certo, e ele já começa falando o seguinte, né? Ele tem... Eu sei que ele fala assim que não se pode... tem que avaliar a história, né? Então, como é que você pensa em melhorar um processo se você não conhece esse processo, né? Tem uma coisa meio esquisita. É a mesma coisa de você querer melhorar a planta da sua casa sem conhecer como é que ela é, né? Então, é importante, eu sempre... Às vezes eu escuto pessoas falando, não, eu já faço a modelagem, análise e desenho tudo em 2 horas. Eu acho, assim, um pouco difícil, porque o entendimento de um estado atual, para você fazer um design de um processo, você tem que avaliar muita coisa, né? Você tem que avaliar todos os elementos que fazem parte desse processo, né? Então, conhecer os stakeholders, conhecer as documentações, indicadores que existem desse processo, quem são os atores, quais são a infraestrutura por trás disso tudo, né, em termos de TI, em termos de... Então, você pensar em melhorar sem conhecer esses elementos, sem ter uma noção do que você vai melhorar, eu acho muito difícil, né? Então, eu acho que é importante fazer o as-is, né, para você conhecer como é que é o estado atual, fazer uma análise em cima disso, porque muitas questões surgem, né, para aí sim pensar em melhorar algo. Então, a melhoria só pode existir a partir do momento que você conhece o processo, né? Às vezes a gente fica até tentado, né, talvez, olhar um processo que você está mapeando e já querer melhorar na hora, mas sem ter um profundo entendimento de como é que é esse estado atual do processo. Uhum. Não sei se você concorda comigo. Claro. É claro que existem situações em que pode fazer sentido a gente não fazer essa análise da situação atual, porque ela não existe, né? Imagina um processo novo numa organização. Sim. Aí não Nesse caso, não é como. O SEBOC até menciona algumas exceções,
numa mudança de legislação, por exemplo, em que você tem novas regras, né, para serem implementadas. Então tem umas situações que faz sentido você implementar o novo porque o atual ou ele não existe, não é? Ou é uma imposição externa de mudança. Mas é claro, não há que se falar em vou melhorar algo se eu não sei como é o algo, né? Se você não tem uma noção de quanto tempo demora o processo, é custo do processo, você não tem noção de nada, você não tem um histórico desse processo, você não sabe nem se o resultado final está sendo satisfatório ou não, né? Então, existe... Vai ficar sempre uma especulação, né? É. Eu acho que isso é bom, né? Bom, isso traz a gente para o próximo tópico, que é o entendimento da cultura organizacional. Bom, se uma organização é composta por pessoas e os processos são executados por elas, então entender o estado atual de um processo sem considerar a cultura organizacional, a cultura da organização, é uma compreensão, no mínimo, incompleta, né? O que esse tópico do SEBOC fala a respeito disso? Na verdade, eu estava até olhando aqui o meu SEBOC e tinha uma anotação lá que é do Peter Drucker, que ele fala que a cultura engole a estratégia no café da manhã, né? Então, quando você fala em cultura, é uma coisa bem complicada de se mexer, porque cada organização, cada empresa, ela tem a sua cultura, né? E essa cultura envolve vários fatores, o tipo de organização, se é uma organização familiar ou não, como as pessoas trabalham dentro dessa organização, localização dessa organização, se existe realmente interesse, né, da alta gestão de mudar essa cultura. Então, a cultura, quando você pensa em desenho de processo, você tem que pensar na cultura da organização, né? Porque senão fica muito difícil de você fazer qualquer tipo de desenho, né? Eu costumo dizer que às vezes existem dentro das organizações sabotadores que fazem parte, inclusive, da cultura, às vezes, de alguma organização, né? Então, é isso. Então, quando você pensa nisso, você tem que ter um monitoramento constante do que está, dessas mudanças que estão acontecendo, né? E está o tempo todo focado na cultura, né? De vez em quando, buscar novamente, trazer para o seu desenho, porque senão a cultura, o que o Peter Drucker fala, engole toda a estratégia que você tem organizacional em função da cultura. Tem o Fábio Hideki, que você conhece também, né? É meu parceiro de outras talks. Ele sempre fica preocupado com essa coisa de citar as fontes, né? Então uma vez ele me falou, aquela frase do Peter Drucker, tô achando que não é dele, eu não achei nenhuma fonte dele mencionando então fica aí essa coisa do... Mas a gente atribui assim mesmo, porque todo mundo vai... Estava anotadinho aqui, né? Eu acredito que alguém falou e eu anotei, né? Fica a dica aí pro pessoal. Vai citar a fonte, pessoal. Procura onde é que tá. Isso nos traz para o próximo tópico, que é o 5.4.3, que é determinando a natureza da mudança. Então, uma vez compreendido o processo, como se encontra em seu ambiente organizacional, eu diria que é preciso, então, conseguir uma forma de passar de como ele é hoje para como ele vai ficar amanhã. Então, me parece que esse tópico, determinando a natureza da mudança, trata sobre isso, né? O que o SEBOC fala sobre isso? Na verdade, o SEBOC fala o seguinte, né? Tem dois tipos de natureza de mudança, né? Tem o estratégico específico, né? Então, a mudança estratégica, ela está focada muito no ponta a ponta, né? Então, essa natureza de mudança, esse tipo de mudança que é estratégico, né? Quando a gente pensa de ponta a ponta, o processo ponta a ponta, ele fala até que é um compromisso mais longo, né? A longo prazo, porque é algo mais robusto, não digo mais complicado, talvez, exige um pouco mais de dar um pouco mais de trabalho. E também existe a natureza que eles chamam de específica, né? Quando atende apenas um fluxo de trabalho. Então, às vezes, a sua mudança ela pode estar tanto focada na mudança estratégica,
que aí ela pega de ponta a ponta, né? Então, por isso que ele fala que é um prazo mais longo e tudo. Ou pode ser específico, quando foca apenas no fluxo de trabalho. De qualquer forma, quando você pensa assim na natureza de mudança específica, você tem que tomar pouco de cuidado só, porque às vezes uma mudança que você faz num determinado fluxo de trabalho, ele pode impactar outro, né? Então, às vezes a gente tem que estar, às vezes, meio ligado nisso daí na hora que você vai fazer o desenho, por conta desses impactos, né? E aí a gente pensa também que, acho que ele também fala um pouco que uma natureza que é pensando também de fora para dentro, né? Que é a perspectiva do cliente, né? E essa parte do cliente é uma parte que eu gosto muito. Eu acho que logo no início, quando comecei a trabalhar com processo, fui numa palestra do Furlan, não sei se você já chegou a ir, né? Mas o Furlan era um cara conhecido na época, ele está meio afastado, e ele falava assim, não, eu tinha muita vontade de, quando eu começar a trabalhar no processo, quase que ser um cliente do processo, um cliente oculto, para me ver realmente como é que esse processo funciona, né? Então, quando a gente pensa na perspectiva do processo de fora para dentro, é você olhando como cliente, né, os processos que estão acontecendo dentro da organização e identificando em que momento aqueles processos eles podem estar te entregando ou não um valor, né? Então, pensando dessa forma. E aí tem que ter também uma questão que eu acho que é importante, é que esse movimento do estado atual ao estado futuro, né, tem que ser assim, como pensar como vai ser esse movimento, né, que eu acho que também é importante, né, esse movimento de mudança, né, de você sair do seu estado atual e caminhando para o estado futuro, né, e pensar de como isso tem que ser feito, como abordar isso daí. O Furlan tá fazendo falta esses dias de hoje, viu? Eu assisti no BPMD e assim, a clareza e a objetividade que ele traz, esse foco de fora, esse foco do cliente, né? Não é eu achar o que o cliente quer, né? É eu ser o cliente, exatamente, e dizer o que eu quero, né? Porque, na verdade, no fundo, né, o BPM, o que ele traz como valor, como importância, é o que você está entregando de valor para o seu cliente. Né? E esse valor pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma emoção, né? Pode ser algo que você está entregando valor. Então, o foco de BPM, no final da história, é estar entregando esse valor para o cliente. Então, o cliente é peça fundamental dentro do BPM, e principalmente na parte de desenho, né? Vou trazer só aqui um comentário do Henrique, né, que é da nossa regional aqui de Minas, dizendo que nesse ponto precisamos ter isso claro no escopo do projeto para um resultado mais assertivo. Exato, né? Eu concordo. É saber o que o cliente quer, né? E alinhar a diretriz da organização tendo isso como norte, né? Isso aí, Henrique. Valeu pela colaboração. E isso faz com que a gente avance então para o próximo tópico, vamos dar uma olhada nele, que é o 5.4.4, que é gerenciando o desenho de processos. E como o guia trata da melhor maneira de se gerenciar a fase de desenho de processos, uma vez que normalmente a abordagem e a condução possuem poucas abordagens formais na organização. Como é que o guia trata esse tópico, gerenciando o desenho de processos, Fernando? Pois na verdade, o guia, né, ele fala que são poucas ações, né, relacionadas a desenho, né, e acho que ele chega até a comentar que as empresas elas não costumam muito pensar no desenho, e as mudanças estão acontecendo muito meio de forma aleatória, mesmo sem as pessoas, né, perceberem. E dizem, né, que existem estudos que o processo vai mudando a cada 3 meses sem ninguém perceber e tal. E aí, quando você fala do desenho, né, o que acontece? Não existem muitas experiências, né? Então, as poucas experiências que existem de desenho vão se fazendo durante o processo, né, do projeto. Você vai identificando o que foi acontecendo de melhores práticas, o que as equipes foram aprendendo, e vão, em projetos anteriores, né, e vão trazendo essas lições aprendidas para os novos
processos, né? Então, quando a gente pensa em gerenciar desenho de processo, existe realmente isso que você falou, né? Essa dificuldade, porque nem sempre a gente tem isso de forma muito bem definida. Definida não é um projeto que você esteja sempre fazendo, né? Uhum. Então, essas lições aprendidas vão sendo aprendidas, essa gestão vai sendo feita a partir de momentos de lições aprendidas mesmo, né? Uhum. Isso traz a gente para o último item do 5.4, que é o 5.4.5, eu me embolo com esse tanto de ponto, que é o tópico níveis de modelo. Eu particularmente acho isso bastante interessante, pois além de apresentar os níveis de modelo de processo, ele também distingue em duas possíveis visões do processo, né? Que é a visão lógica e a física. Então, Fernando, conta um pouco para a gente sobre esses níveis e essas visões de processo. Eu vou falar um pouquinho das visões de processo, né? Que ele chama tem a visão lógica, né? Que é o que ele chama de processo, e a visão física, que é de função, né? Então, quando ele fala da visão lógica, ele, na verdade, está falando de processos de negócio e subprocessos. E quando ele fala de visão física, ele está falando de funções de negócio, atividades, tarefas, enfim. E ele fala o seguinte, que ele faz uma relação de N para N aí, né? Então, um subprocesso ele pode ter várias funções de negócio, como uma função de negócio ela pode estar em vários subprocessos, né? Então, ele faz essa divisão para você entender, e ele chama de visão física mesmo, né? Que é quando são as atividades que acontecem. E ele faz essa orquestração aí, né, em cima esses dois tipos de visões, né? E aí, com relação aos níveis, ele cita aqui 5 níveis, mas você pode ter vários outros níveis, né? Então, ele fala, vou repetir mais ou menos o que fala aqui, que ele fala do primeiro nível, né, que fornece uma visão do processo que pode ser interfuncional de ponta a ponta. Então, ele considera esse o primeiro nível, né, quando você tem uma visão de processo de ponta interfuncional e de ponta a ponta de negócio, né? Aí ele fala do segundo nível, que aí entra em subprocessos, e dentro desses subprocessos, as decomposições, né, por afinidade ou resultados. Por fim, ele fala do terceiro nível, né, que são os interrelacionamentos que existem entre as áreas funcionais, né? Então, todos os interrelacionamentos que existem entre essas áreas. E aí, o quarto nível são os subprocessos que se conectam, né, às atividades que são executadas. E, por fim, o quinto e último, que é as atividades decompostas em tarefas para gerar a saída, o resultado, né, da atividade. Existe alguns outros, por exemplo, que principalmente quando você trabalha com automatização de processo, aí você entra também no nível de automatização, né, que você vai pegar e especificar de forma bem própria para fazer a automatização, que às vezes o desenho que você tem, né, nível de BPMN, de entendimento, é diferente, às vezes, com uma automatização, então talvez seja um outro nível. Enfim, existe mais do que 5, certamente, mas ele coloca pelo menos esses 5 aqui, que são os que a gente mais, que a gente conhece mais, né? E talvez o terceiro nível seja o que o pessoal mais trabalhe também, né? Então, são esses modelos aqui. É bom ressaltar para o pessoal que está no chat, vamos nos ater ao CBOC, tá, pessoal? Porque desculpa aí. Não, é ótimo você trazer a sua visão, né? É muito importante. Porque eu acho que é por isso que, a gente até falou isso um pouquinho antes de entrar, né? Por isso que na certificação CBPP é exigida uma experiência do candidato, né? Então, ou seja, não basta a pessoa pegar o livro, ler e fazer a prova. Ele tem que ter uma vivência de gestão de processos para aí sim ele poder fazer a certificação. Então, caem questões que não estão no CBOC, então, seguramente vai cair uma outra questão. Mas essas coisas que o CBOC, e aí você fez a prova, né? Eu fiz a prova. Então essas questões, se for questionado sobre níveis de processo, obviamente, recomendação, né, aos navegantes que estão aí pretendendo a certificação, se atenham ao CBOC. A hora da prova não é o momento de filosofar. Não tem o sexto nível, como eu falei, né? É só até o quinto. É só até o quinto. A Tatiana Meirelles, ela traz aqui uma
uma observação, ó, me parece questão de prova. Processo está para atividade, assim como o fluxo de processo está para o fluxo de trabalho. Tá lá no Seboc isso, hein, Tatiana? Bem colocado, né? O Jerry, o Jerry Balcone está aqui dizendo que é compreensível até o momento essas etapas e acho que pular alguma etapa para acelerar o resultado final pode comprometer o resultado. Assim, é discutível, né? Podemos discutir isso aqui porque tem cenários e cenários, casos e casos, né? Culturas e culturas. Então, eu acho que nem sempre se ater ao book é uma solução, mas sim, é uma boa prática, né? Porque eu aqui nesse caso aqui, a gente, quando vê o Seboc, né, a gente quase que imagine uma coisa em cascata, né? Que você tem a modelagem, análise, desenho, transformação. Mas, às vezes, essas coisas, a todo momento que você está fazendo um desenho, você tem que voltar lá na modelagem para dar uma olhada, você tem que, talvez, refer uma análise. Então, não é aquela coisa, né? Fiz isso, próximo, depois próximo, né? Então, você sempre tem você vai e volta, às vezes, né? Não são fases que acabam e começa outra. Exatamente, né? Exato. E o próprio Jerry traz uma pergunta, né? Há como agilizar a entrega, que todo mundo deseja isso, sem pular todas essas etapas? Qual o segredo, se é que tem, em entregar um processo rodando na expectativa do cliente de maneira ágil? Dá uma live essa pergunta, né? Mas se você quiser fazer eu posso, assim, eu acho o seguinte, né? Quando você trabalha com desenho, né? E aí você falou de termos ágeis, você pode até pensar numa coisa tipo MVP, né? O mínimo produto viável, né? Eu não vou te entregar 100% do que você quer, mas eu estou te entregando 10%. Na próxima semana eu te entrego mais 10%. E aí você, pelo menos, já vai dando aquele gostinho para ele do como o desenho está ficando. Eu acho que poderia ser uma alternativa a isso. Eu particularmente acho que usar uma metodologia de gestão de projeto ágil para uma iniciativa de processo, uma excelente prática, porque a gente faz exatamente isso, né? Eu vou fazendo pequenas entregas de valor, então o cliente está com aquela sensação que está sempre recebendo, né? Atendendo a necessidade dele, eu acho que é uma ótima prática. Bom, e você vai avançando. Isso encerra... o Jerry está aqui concordando, boa, a gente gosta quando concorda. Isso encerra o tópico 5.4, faz com que a gente avance então para o 5.5, que é o maior tópico desse capítulo, né? Ele possui 11 subitens. Então, vamos ver a habilidade aqui de nosso convidado, de conseguir trazer as coisas relevantes de cada tópico, né? Eu já começo com o primeiro, que é desenhando o estado futuro do processo, que é um dos tópicos mais extensos, né? Que ele apresenta, assim, dentre outras coisas, diversas atividades chaves que devem ser realizadas no desenho de um processo. Então, dê para nós, Fernando, um apanhado do conteúdo desse item 5.5, por favor. Então, quando fala em desenho de estado futuro do processo, essa é uma parte para quem gosta muito de pensar fora da caixa, né? Porque é nesse momento que você vai desenhar, pensar, né, em formas diferentes de estar fazendo o que você está sempre fazendo, né? Não adianta eu automatizar o processo do jeito que ele é hoje, que eu vou automatizar ele ruim, né? Só simplesmente vou ter um processo automatizado ruim. Né? Então, esse é o momento que você realmente vai pensar fora da caixa, né? E durante essa fase, você vai escutar sugestões que, ao longo da atividade de análise, de mapeamento, de modelagem, você identificou, né? Você vai trazer, às vezes, mudanças que foram pensadas, né? E aí você tem o seguinte, né? Você tem duas coisas que você podem fazer no desenho, né? E aí tem uma coisa interessante, que existe o Kaizen, todo mundo sabe o que é, mas a Kaizen é uma mudança, né, para melhor, mas ela é uma mudança gradual. Então, a gente pode trabalhar os processos fazendo pequenas mudanças, que no final da história ele vai ter um significativo tão grande como uma grande mudança, né? Ou utilizar o Kaikaku, que é uma mudança radical, né? Também ele vem um pouquinho do Lean, isso daí, que é uma mudança assim, extrema, de uma hora para outra, pá, botou. Tá? Então, existem níveis de processos e subprocessos que são afetados durante esse desenho, tá? Mas o que eu falo é sempre ter assim,
refletir quando você for fazer um desenho, porque o que eu falei, né? Às vezes você está alterando um trabalho, um processo dentro de uma área funcional, e às vezes esse processo pode impactar uma outra atividade, né? Então, se você parar para pensar, você tem lá uma atividade de vendas que você transforma ela fica ótima e eu consigo vender 1.000 unidades por mês, mas a sua operação só consegue fazer 100. E aí isso vai impactar. Então, essas análises, quando você vai fazer o desenho, né, quando você pensa em desenhar o estado futuro do processo, você tem que botar tudo isso no papel, né? Então, é mais ou menos isso daí mesmo, fazer, né, de criatividade essa mudança que precisa ser feita, né? E ela pode usar tanto a TI, você pode usar, né, fazer uma abordagem utilizando o pessoal de transformação, que é realmente entre a galera da TI e tal. Então, é basicamente isso daí, né? Bom, queria trazer aqui um comentário da Amanda, está dizendo aquele comentário que a gente fez, né, se atenham ao CBOC. Ela disse que esse comentário é imprescindível porque na prática podemos ajustar pontos para ter mais fit com o cliente, mas na prova tem que responder exatamente o que está no livro. O que tem que fazer às vezes, entender o que o livro quer dizer, né? Isso é que dá um trabalhinho em alguns também, casos. Porque tem algumas afirmações do livro que cabem algumas interpretações e esse aqui é o debate que às vezes pode pegar alguém em uma ou outra questão, né? Bom, isso faz com que a gente avance para o próximo item, que é o desenho do novo processo. É uma coisa também do CBOC, fazer um pequeno comentário aqui. Esse capítulo 5.5, por exemplo, o primeiro título era Desenhando o estado futuro do processo. Aí depois tem Desenho do novo processo, depois tem Criação do to be. Então assim, fica parecendo que é tudo o mesmo título, né? Podia estar tudo no mesmo grupo. Você tem essa sensação, Fernando? Eu tenho essa sim, porque hoje mesmo, né, eu estava fazendo a revisão, dando uma olhadinha, eu falava assim, pô, mas ele está falando a mesma coisa que falou lá atrás, entendeu? Então, às vezes, parece que você está falando a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Verdade. Então, eu tenho essa sensação também. Quando ele fala desenho do novo processo, pô, mas eu já falei ali que é um desenho, né? Que é justamente a mudança, né? Que você vai ajustar, né? Então, essa sensação. Já estou pegando aqui a 5.5.1, né, que ele fala de desenho de novo processo, né? Já mete bronca nela, já. E aí o que acontece, né? É justamente isso, né? As empresas elas mudam a operação constantemente, né? Então, a todo momento, elas encontram maneiras de fazer o seu processo. E como as empresas normalmente não têm alguém por trás realmente gerenciando essas mudanças, acaba que quando você faz o desenho de novo processo, né, você tem que ficar atento toda hora a essas mudanças, porque muda muito rápido os processos de uma organização, né? Então, na verdade, é a capacidade que a empresa tem de responder às mudanças, né? E quando eu falo responder às mudanças, entender as mudanças que estão acontecendo, às vezes que na real ela nem sabe o que está acontecendo, né? Então é isso aí, quando você começa a desenhar os novos processos, né? E aí utiliza as ferramentas de BPMS, pode te ajudar, né, nisso daí. Então é basicamente isso daí, né? Fazer um novo processo, né? uma nova versão do processo, né? O Pedro Henrique aqui faz uma pergunta, que eu acho que a resposta aqui é bate-pronto, né? O perfil do cliente influencia no desenho futuro do processo? Exemplo, idade? Na verdade, o que acontece, né? O seu processo, se a gente parar para pensar o que é o desenho, né? Que justamente é um olhar de fora para dentro, dependendo do seu processo, influencia, né? Por exemplo, na idade. Se você vai fazer um processo ligado à área médica hoje em dia, então a gente tem que estar muito focado nos meus processos, pensando nas idades, né? Então, e acaba que você tem que estar com essa visão de fora para dentro, né? E conhecer quem é seu cliente, né? Conhecer quais são seus personas, né? A jornada que ele faz para
junto com o seu processo, né, as interações que existem entre ele e o seu processo lá, isso tudo tem que ser analisado. E aí, certamente, você tem que estar conhecendo muito bem quem é o seu cliente e, obviamente, depende do seu processo, né? Uhum. Bom, o próximo tópico, que é a criação do to-be, que poderia estar tudo no mesmo bololô. Aqui ele começa afirmando que mudanças em nível de processos devem ser consideradas como o primeiro passo na concepção da mudança e apresenta um conjunto de questionamentos que podem ser feitos no modelo ESIS para poder transformar o negócio. Então, deixa eu só aqui dar boa noite para o meu amigo Fábio Hideki, que chegou aqui agora. Boa noite, Fábio. Estava aqui, já ia achar ruim com você, que você não estava aqui. Fala um pouco então, Fernando, sobre o que quer dizer esse tópico criação do to-be. Na verdade, o processo atual tem que ser melhorado, né? Então, quando você pensa no processo, né, de criação de to-be, o que você está pensando é melhorar o seu processo, né? E isso acontece através dos problemas que são identificados na fase de análise, né, e que você tem que eliminar. Então, o item 5.5.2 fala disso. Né? Então, sempre envolver o máximo de pessoas que participam desse processo, os atores, porque para você criar o to be, as experiências dessas pessoas que trabalham nesse processo é fundamental, né? E aí sempre está questionando as atividades existentes, né? Que é justamente aqueles itens que você falou ali, perguntar, né, quais os questionamentos que são feitos, né, o que, onde, quando, por quê, como e por quem. Eu acho que até um 5W2H isso daí. Então, e cada atividade dentro do seu processo ele tem que ter um porquê de existir. Isso é o principal de tudo, né? Porque se você tem uma atividade que não tem porquê que ele está ali, ele nem deveria estar ali, consequentemente ele só está piorando o seu processo. Então, o que eles consideram que tem que ser eliminado, né? Qualquer atividade desnecessária dentro de um processo que não entregue nenhum tipo de valor deve ser eliminado, né? Uhum. E tem que estar aberto na hora que você vai criar um to-be a ideias criativas, e sempre existe a possibilidade de começar a fazer esse to-be a partir de um modelo as-is, né? Uhum. Então, por isso a necessidade que o CBOK fala, né, de você fazer o as-is, porque através do as-is você vai copiar esse as-is e vai começar a fazer um modelo a partir dele, né? E começa eliminando os trabalhos desnecessários. Uhum. Esse está sendo um formato interessante esse nosso, porque acho que vale mais a pena a gente falar assim de maneira um pouco até mais informal do que ficar se atendo a tópico que traz o CBOK, porque nesse tópico, por exemplo, esse subitem, né, que fala da criação do to-be, ele coloca alguns questionamentos lá, de forma bem marcadinha, né, diversas definições de necessidades de dados, definição de handoff, definição de métrica, definição de... que para quem está estudando para a prova, importante, viu, pessoal? Importante, porque pode cair questão com uma relação de definições e perguntar qual dessas não é uma definição encontrada no momento da criação do to-be. Então é importante, quando o livro dá essas marcações, que é muito claras, não é? Não deixa de ler, reler, fazer resumo. Experiência de quem fez a prova e percebeu questões que caíram exatamente coisas como essa. Bom, isso fecha a parte então que é o 5.5.2, que é a criação do to-be, e traz a gente para o 5.5.3, que é a definição de atividades no novo processo, onde nesse ponto o CBOK ele apresenta os modelos de processo to-be criados em seus diferentes níveis, dando suporte a uma visão multicamada do negócio. Então fala para nós sobre essa definição de atividades do novo processo, que é o tópico 5.5.3. Na verdade, ele mostra aí um gráfico, né, um diagrama, né, mostrando aí o desenho de novo processo. Ele mostra aí, ele fala um pouco dessas definições de atividades de processo, né? Então, quando você fala atividades, na verdade as atividades são conjuntos, né, de tarefas que devem ser eliminadas, né, quando são entregues nenhum tipo de valor.
E aí, quando você pensa na atividade de novos processos, né, você pensa no resultado que essas atividades vai entregar, né? E o que tem que ficar claro aí é que a equipe de desenho ela tem que entender muito bem, compreender, né, para que serve essas atividades e o que as pessoas vão fazer nessas atividades, né? O que elas precisam fazer. Às vezes eu fico achando assim que uma redundância muito grande no que acontece, mas chega a ser isso mesmo, né? É isso mesmo. O Seboc, ele tem essa coisa de se repetir, né? Às vezes eu fico pensando que ele faz isso com uma estratégia didática para poder, sabe, entrar na cabeça da pessoa. Entrar na cabeça, né? Isso traz o próximo tópico, que é o desenho de tarefas, que é o 5.5.4. Pois é, né? Quando você faz os desenhos das tarefas, né, você acaba identificando problemas, né, que você descobriu lá na análise, né? E esses problemas têm que ser tratados e eliminados, né, das tarefas, né, aliás, do seu processo, né? Então, quando você começa a pensar em desenhos de tarefas, você automaticamente pensa nos problemas, né, nas oportunidades que aconteceram, que você levantou tanto na modelagem como na análise, né, e aí você acaba colocando isso dentro do seu desenho e identificando grupos de trabalhos e uma coisa importante que são a revisão das regras, né, dessas tarefas. Né? E sempre, o Seboc fala, né, tentar o máximo possível fazer o fluxo bem simples, né? De forma bem simples. Uhum. Então, basicamente isso, você pegar as tarefas, né, identificar as tarefas, dentro das tarefas, os problemas, as oportunidades, né, jogar isso no seu novo desenho, né, identificando os grupos de trabalhos, revisando as regras e tentando simplificar o máximo possível o seu fluxo. Eu vou trazer aqui uma pergunta do meu amigo Ayrton Caetano, também sempre presente nas nossas lives lá do Talks. Traz uma dúvida. Sempre houve, perdão, sempre houve uma forte preocupação com a documentação do processo. Nessa nova versão, existe uma maior aproximação com as plataformas tecnológicas? Ô Ayrton, assim, só para não confundir o pessoal que está assistindo, né? Porque até o fim do ano a certificação ela vai ser feita na versão 3.0. Então a gente precisa aqui se ater à versão 3.0. Mas eu já dou aqui um spoiler que sim, existe um capítulo especialmente tratando de novas plataformas tecnológicas, né? De inteligência artificial, de RPA e etc. Né? Bem interessante. A versão em inglês está disponível para download lá para os associados lá na BPMP Internacional. A versão em português deve iniciar agora a sua tradução. Tá? Mas obrigado pela pergunta. E nós vamos aqui para o item que eu particularmente gosto muito, é um item importantíssimo, que é o 5.5.5. Deixa eu mostrar aqui, que são as regras de negócio. Eu gosto muito quando o Seboc ele traz analogias, porque facilita bastante a compreensão do que ele está querendo dizer, né? E nesse tópico ele fala que os dados, eles são o sangue que dá vida à operação do negócio. E que as regras de negócio são o cérebro de todo o grupo, né? Então fala um pouco mais sobre esse item, regras de negócio pra gente, ô Fernando. Isso é bem legal, né? Esse que ele fala do sangue do cérebro, né? Achei meio romântico a fala dele. Na verdade, as regras definem o que, quando, onde, né? E ele fala isso no Seboc, por que é feito, né? Então, as regras é fundamental e quando você faz um novo desenho, você tem que pensar nas regras e verificar se essas regras que você identificou no ESIS, elas já estão obsoletas, ou elas são ineficazes, ou elas não estão mais valendo mais, né? Então, a todo momento, e às vezes é importante quando você faz o novo desenho,
verificar realmente se essas regras estão atualizadas ou não, né? Porque dependendo, isso pode ter um impacto muito grande dentro de um processo, inclusive um impacto financeiro, né? Se você pega, por exemplo, uma lei antiga e traz ela para o seu desenho novo e as pessoas começam a seguir uma lei antiga, então isso a questão da regra é algo muito importante, né? E aí o próprio SEBOC fala que toda iniciativa tem que identificar e normalizar essas regras, né? E manter sempre essas regras atualizadas, né? E de preferência ele sempre fala da simplicidade, né? Uhum. Trazer regras simples para você poder, para ser entendível, né? As pessoas entenderem. E é claro que quando você coloca algum tipo de regra, você tem que testar para ver se essas regras, né, estão realmente funcionando, né? Uhum. Então, basicamente, as regras de negócio elas servem para isso daí. O próximo item ele é até pequenininho, que é o 5.5.6, que fala do desenho de serviços. Aí ele apresenta aí algumas poucas características de serviços, né? Conta aí pra gente quais são as características que ele apresenta. Na verdade, o que ele fala é o seguinte, né, que processo é igual método mais pessoas mais tecnologia, né? Mas quando você fala em serviço, você tem que acrescentar mais um elemento que ele chama de cliente. Né? O cliente, por quê? Porque quando você fala em serviço, o cliente está envolvido diretamente nos seus processos, né? Diferentemente de um produto que você faz e que entrega aquele produto lá. O cliente não, ele está sempre presente e cada vez mais porque ele busca... esqueci até um nome agora que me falta esquecer, mas ele está sempre buscando uma conveniência, né? Então ele quer utilizar hoje, né? O cliente hoje, além de ser um grande participante do seu processo, ele quer usar o seu serviço a hora que ele quiser e onde ele estiver, né? Então isso a gente fala o tempo todo quando a gente pensa em jornada do cliente, porque na verdade o cliente passa a ser o cara que participa do seu processo como se fosse um ator do seu processo mesmo, né? E basicamente é isso aí, né? Quando você desenha um serviço, você pensa no seu cliente como um ator do processo, o cara que vai estar interagindo o tempo todo com o seu processo como se fosse um ator, né? Ótimo. Bom, e aí ele traz no item 5.5.7, que é o tópico que trata de terceirização de processos, o guia ele conta que a terceirização de processos está associada à terceirização de funções de negócio. Então explica isso aí para o pessoal entender melhor. Ele já começa falando, né, que é importante entender que terceirização de processo de negócio que não se terceiriza o processo de negócio, mas as funções de processo, né? Uhum. Então, normalmente ocorre quando uma parte externa, né, a sua organização toma um controle de uma função para ser feita, né? Ele fala, inclusive, que são as funções verticais disso daí. E ele até cita que, em teoria, 100% dessas funções de negócio, né, que se a gente poderia, a área financeira, a área de RH, a área de TI, poderiam ser terceirizadas, né? Então, é o que o SEBOC fala, né? E logo em seguida, em terceirização de processos, ele tem um item que se chama serviços compartilhados. E quando eu olhei assim, eu falei, gente, terceirização de processos, serviço compartilhado, não é parecido isso aqui? Então, nesse item, ele já começa diferenciando serviços compartilhados de terceirização, que às vezes pode fazer confusão aí para um desavisado, né? O que consiste essa diferença de uma coisa da outra? Na verdade, o serviço compartilhado, o que é um serviço compartilhado? Eu tenho uma empresa e eu tenho várias filiais pelo Brasil, mas eu tenho um serviço dentro de uma empresa que todas as filiais vão utilizar. Um exemplo poderia ser o de RH. Então, qualquer filial em qualquer lugar do Brasil, se precisar contratar alguém, vai ter que contratar esse meu serviço compartilhado, né? Vai utilizar esse serviço de centro compartilhado. Mas isso, de um certo modo, ele pode acontecer uma complicação, por quê? Porque pode começar a ter um handoff muito alto, né? Se várias filiais começarem a demandar esse serviço, que é um serviço compartilhado, pode ser que ela realmente comece a gerar falha em atender essas filiais por conta do serviço compartilhado, né? Uhum. Então, ela fala basicamente isso daí. Bom,
fechando esse 5.5.8, nós temos o 5.5.9, que é a simplicidade no desenho de processos. Eu gosto muito desse tópico da teoria do 1, acho fantástico. E por mencionar também, também acho. Eu gosto muito dela. E por mencionar a metodologia Lean, que é uma metodologia ágil que eu acho muito aplicável em iniciativas BPM, né? E por trazer também aquela ideia do errar rápido, aprender rápido. Então conta um pouco desse tópico aí do simplicidade no desenho de processos. Quando a gente fala em simplicidade de desenho de processo, né, você tem que entender que fazer algo simples é extremamente difícil, né? É verdade. Não é fácil fazer algo simples. É muito mais fácil fazer algo complicado, né? Então, quando você começa a pensar no seu desenho, começa a ver que ele está muito complicado, tem algo errado, aí você tem que parar para analisar, né? Então, ele basicamente ele ressalta, né, essa importância da simplicidade dos processos, simplificar os processos, principalmente por uma questão de entregar o valor para o cliente, né? Nenhum cliente quer trabalhar em um processo que seja extremamente complicado, né? E difícil de trabalhar. Então, ele até fala que os clientes estão cada vez mais sobrecarregados de complexidade desnecessária. Então, o que a gente busca é tirar essas complexidades dentro dos processos, e aí por isso que ele fala de simplificar os desenhos dos processos, tirar as atividades que não estão agregando nenhum valor ao cliente, né? E ele fala que ele chega a repetir, né? Simplificar, simplificar, simplificar. Quanto mais simples, melhor. E aí ele fala dessa teoria do 1, né? Que o Darcy gosta, mas eu também gosto, que ele fala assim, imagina se tivesse um processo que só tivesse, né, apenas uma atividade, com apenas uma pessoa fazendo, né, em apenas um lugar no mesmo tempo. Eu falei assim, pô, isso é um negócio fantástico, né? Fizesse um processo assim, né? Mas é interessante isso, por quê? Porque até mesmo na modelagem ágil, às vezes, quando você quer definir o escopo, o tamanho, né, você começa pelo o mais simples, né? O mais simples é um formulário com mais nada, aí você começa a pensar dessa forma. E às vezes é interessante, quando você começa a pensar dessa forma, que aí você realmente leva você para um pensamento, uma mudança de pensamento e tentar buscar realmente algo novo, né? E simples, né? Então, acho que é um exercício bacana de se fazer. Verdade, não é simples não, tem nada simples. E aí nós vamos para o 5.5.10, que fala da sustentabilidade social e ambiental. É um tópico, obviamente, bastante atual, né? E ele foca na ideia de reduzir ou mesmo eliminar tudo aquilo que não agrega valor, né? Então detalhe um pouco pra gente esse item, que também é um tópico um pouquinho extenso, né? Manda ver. Ele tem uma visão também um pouco de sustentabilidade, né? Tanto social como ambiental, né? Então ele chega até a falar da economia circular, né? Ou seja, as empresas pensarem se algum tipo de processo dela está gerando algum tipo algum tipo de problema, né, que impacta na natureza, você já pensar em paralelo, né, processos que podem diminuir esse impacto, né? Então ele até tem um exemplo simples lá que ele coloca lá extrair minério, né? Então, já pensar, e aí tem a degradação ambiental, ele já pensar numa criação de um processo de fazer a recuperação ambiental do lugar que você está extraindo, né? Então, basicamente também essa necessidade de você já modelar, pensando, inclusive, nos impactos ambientais e sociais que podem acontecer e trazer processos que podem ajudar isso daí, né? E aí a gente fecha esse 5.5, que é muito extenso, né, com o item 5.5.11, que é o ideal versus possível. É o famoso bom é inimigo do ótimo, né? Ele apresenta duas abordagens que podem ser seguidas para a criação de um novo desenho. Então conta pra gente aí para fechar esse capítulo, esse tópico grande com o item 5.5.11. Na verdade, o que ele fala é o seguinte, é o que você falou, né? Vamos fazer aqui o que pode ser feito, e agora a gente pode fazer um que seja algo muito revolucionário, né? Mas que atualmente a empresa não tem condições financeiras ou não tem capacidade produtiva para estar fazendo isso,
né? Mas é importante que se tenha, é importante que se tenha já uma visão futura de algo que você possa vir implementar lá na frente e tal. Então, basicamente é isso aí. É a situação que você tem hoje, ó, do jeito que a gente tem, a gente consegue fazer isso. A gente pode pensar também no futuro, então a gente faz um outro desenho pensando em outras possibilidades que a gente hoje não, que a empresa, a organização hoje não conseguiria fazer, mas que pode ser apresentado no futuro ou até servir de modelo para você fazer algum tipo de melhoria no seu processo desenhado. Uhum. Bom, isso fecha então o que é o mais extenso dos tópicos do capítulo 5, né? Eu vi aqui que já são 21 horas, mas sei que a nosso chat, nosso grupo, nossa plateia não se incomoda que a gente estenda mais uns 10 minutinhos. Eu acho que dá pra gente fechar todo o conteúdo. O próximo tópico agora é o 5.6, que fala sobre simulação de processo, e o Seboc apresenta a simulação de processo como uma forma de prova de conceito. Eu particularmente gosto muito, para comparar cenário, ou até mesmo validar um desenho em um momento anterior à implementação. O que o guia fala sobre esse tema, Fernando? Na verdade, é basicamente isso mesmo, né? É você pegar hipóteses, conceitos e experimentar e verificar se aquilo que você desenhou realmente está acontecendo, né? Então, você valida o modelo desenhado, ou como você falou, que eu gosto muito de fazer isso, é pegar o meu as-is e aí verificar se na minha simulação do processo melhorado eu tive um sucesso maior ou igual ou pior do que o atual, né? Então, quando você simula, na verdade, você está fazendo isso. E mais do que isso, você pode simular também cenários diferentes, né? Ou seja, você pode ter dentro do mesmo desenho 2 cenários diferentes, e você quer experimentar para ver o que vai acontecer se você acrescentar mais pessoas executando aquela atividade. Será que vai ter um gargalo lá na frente? Será que não vai ter? Então, a simulação de processo serve para você fazer esse tipo de teste, né? Uhum. Prever desempenho, enfim, né? O item 5.6.1, que fala Já é o da to be, né? simulação do to be, eu acho que ele fala basicamente o que você disse, né? Ele é E, uma representação de um sistema através de outro sistema. Em tese é o que você acabou de falar. Você quer acrescentar alguma coisa para esse item? Não, na verdade é isso mesmo, né? A única coisa que eu quero acrescentar é que você falou, acho que tinha um negócio lá da Oracle lá e tal, que depois eu vou querer saber também. Ah, Um sobre o simulador que simulador você da falou que você Oracle? tem, Nossa, maravilhoso. É maravilhoso. É que é impressionante. sempre bom a gente conhecer. Então, É. a simulação do to be é isso daí, né? Uhum. Tá, vamos passar então para o próximo item, ainda no assunto de simulação, mas aqui ele fala de ambientes e ferramentas de simulação. Deixa eu só apresentar aqui o slidezinho, porque para quem vê gravado é legal ficar tudo organizadinho. Então vamos falar agora de ambientes e ferramentas de simulação. Como o Seboc ele não se apega em nenhuma ferramenta ou metodologia específica, nesse item então ele apresenta só os 2 parágrafos, uma coisa que poderia ser muito extensa, né? Ele apresenta só 2 parágrafos para tratar dos possíveis ambientes e ferramentas de simulação. O que ele apresenta nesse tópico? Na verdade, o que acontece? Você pode realmente usar 2 tipos de simulação, né? O manual ou o automatizado. O automatizado você vai fazer uso de alguma ferramenta, né, para se fazer essas simulações. Mas você também pode simular isso na vera, assim, dentro de uma organização com as pessoas fazendo, experimentar aquela simulação como se fosse um piloto do que pode acontecer ou não, né? Então, eu já fiz algum tipo de simulações assim, e realmente é muito interessante você fazer, porque você filma, né? E aí você consegue ver exatamente como é que está acontecendo aquela simulação, aquela mudança que você fez, se está realmente gerando algum tipo de efeito ou não, os handoffs que pode acontecer, enfim. As 2 são válidas, eu acho, tá? Sim. Obviamente, a automatizada, ele te dá uma velocidade muito mais rápida, né? Em termos de resultado, né? O resultado está muito mais rápido, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, você tem que ter os históricos, às vezes, para fazer essas simulações automatizadas, né? Ou cronometradas antes. O item que é o 5.6.3, que fala de simulação e análise de carga, deixa eu até colocar aqui
para o pessoal ver. Então, seria o último subitem, né, do 5.6. Ele, então, eu particularmente acho valiosíssimo não só usar uma ferramenta tecnológica para simular um processo no seu estado atual e comparar os ganhos, né, no seu estado futuro, mas o que é muito interessante dessas ferramentas, por isso que eu menciono o da Oracle, porque o da Oracle fazer isso, você faz isso em tempo real, é muito legal, é testar possibilidades que são difíceis de se prever numa análise. Você dobra o número de instâncias em determinado período, você aumenta ou encurta o período, você simula lá, e se 20% dos recursos não estiverem disponíveis em determinado momento, o que vai acontecer? Então, esse tipo de simulação traz um ganho muito bom para um momento de análise ainda anterior à implementação, né? Mas o que você quer falar sobre esse item específico? Na verdade, quando você fala aqui, né, da simulação, quando eu penso em simulação, eu penso quase que todos juntos, né? Eu não penso em simulação só de análise de carga, eu penso também em simulações, né, de tempo, simulação de custo. É isso. Você cria cenários, né? Exatamente. Então, quando ele põe os 3 tipos de simulação aí e tal, o que é importante entender é que as simulações elas vão te auxiliar, né, até mesmo para minimizar os riscos de você botar um desenho, né, sem antes ter feito uma simulação. Na verdade, é uma validação do seu desenho. Então, basicamente, é isso. Né? Então, aí ele acrescenta aqui que pode apresentar animações de simulação e tal, mas eu acho que quase todas as ferramentas já fazem isso, né? Essas animações de simulação, né? Bom, nem vou falar das ferramentas, senão a gente não para aqui, né? Tem umas que realmente, tem umas que parece que é uma simulação da notação só, é legal para você dar um treinamento de notação, mas assim, não te permite configurar atividade por atividade, não te permite configurar calendário, você não determina fins de semana, férias, você não determina custo, né? Então, quando eu menciono da Oracle, é porque ele me dá todo esse leque de possibilidade de configurações, né? Bom, vamos para o próximo item, que é o 5.7, que é o penúltimo item, que é o gerenciamento da mudança, e mais uma vez o CBOC tem aquela coisa do ir e voltar com alguns conceitos, né? No capítulo 7 tem um tópico inteiro falando sobre gerenciamento, são quase 20 páginas falando sobre gerenciamento de mudança. E aqui ele dá uns 4 parágrafos sobre o tema, mas ele já começa falando da importância, dizendo que muitos projetos podem falhar se não for dada atenção suficiente ao gerenciamento da mudança. Então, até onde esse tópico fala desse tema, Fernando? O que acontece, né? Quando você fala aqui dos projetos que falham porque as equipes não provêm atenção às mudanças, né? O que eu imagino aqui, o que eu falo, né, é que dentro de um processo de desenho, né, dentro de um desenho de processo, quando você começa a fazer o desenho de processo, várias pessoas elas participam desse desenho, inclusive pessoas ligadas à área de mudança, né? Que é o que eu te falei, né? Isso tem um tópico anterior também, né? Como é que você leva essa mudança do as is para o to be, né? Então, as mudanças elas têm que ocorrer, né? E se você não tiver como controlar, né, essas mudanças, certamente vai fracassar o seu projeto. Né? Então, é por isso que ele coloca aqui o desenho fundamental, né? Porque é o que ele a mudança. Eu acho que é a mudança, na verdade, que gera o sucesso do projeto, né? Você fazendo a mudança de forma correta. E é isso. Né? Não tem muito o que falar mesmo, porque a gestão de mudança é você mudar a cultura organizacional, a maneira de se fazer. Né? Então, tem que ter pessoas por trás gerenciando isso daí. Bom, e a gente entra então para o último item desse capítulo, que é o novo desenho e a infraestrutura de tecnologia da informação. E ele começa já apresentando que normalmente os novos processos causam algum tipo de impacto na infraestrutura de TI. E nesse tópico o CBOC ele apresenta alguns problemas que o pessoal da tecnologia precisa ficar atento, né? Então conta para nós, Fernando, alguns desses possíveis problemas que podem surgir. Ele fala isso, né? Então,
ele joga até algumas perguntas aqui, né, Uhum. de problemas que podem acontecer, né, quando você faz um desenho em que a tecnologia está por trás e às vezes você não tem braço suficiente para implementar essa mudança que você fez de forma rápida, né? Às vezes não tem nem recurso financeiro, às vezes uma mudança, dependendo dos sistemas que você tem legados, né? Ela impacta a organização inteira, né? E isso envolve muito tempo, né? De teste, às vezes mudanças, inclusive dos softwares da empresa, né? Alguns softwares legados. Então, sempre quando você pensa em tecnologia, mudança tecnológica, né? Você tem que pensar que alguns problemas podem acontecer e aí tentar, de alguma forma, minimizar esses problemas, né? Integrações entre aplicações, né? Utilização de web services de outras instituições. Então, é um momento também que você tem que parar para analisar e pensar junto com o pessoal de TI quais são os impactos que pode acontecer quando você pensa num desenho que vai, de alguma forma, utilizar tecnologia por trás, um BPMS e tal. E o item 5.9, como eu tinha informado no início da nossa apresentação, é aquele item que fala sobre os conceitos chaves do capítulo. Então, com o 5.8 a gente consegue fechar, brilhamos, passamos aí uns 10 minutinhos, mas isso aí acontece pelo tamanho do capítulo 5, né? Não acho que isso aí foi problema nenhum, acho que mandou muito bem. E aí já aproveito para agradecer todo o pessoal que participou aqui no chat, né? As pessoas que chegaram depois. Vou colocar no finalzinho aqui o endereço do grupo no WhatsApp, né? Que é um grupo exclusivo de certificação CBPP, porque lá as pessoas tiram diversas dúvidas diariamente. Então, para que todos possam participar ali na sua caminhada para certificação. Vou deixar a palavra com você, Fernando, para você se despedir do pessoal, para você dar sua mensagem final da nossa live de hoje. Eu queria agradecer muito a vocês aí da BPMP de Minas, agradecer o pessoal todo. Eu não sei muito bem quantos tem aí, porque eu não tô acompanhando quantas pessoas tem, Aqui mas entra e sai agradecer. o tempo todo as pessoas, sabe? Agora, agradecer a vocês que estão aí, né? Agradecer a própria BMP, a você, Dácio, ao Tiago também, por ter me convidado. Eu acho que o tempo foi curto, né? Porque esse é um capítulo bem interessante, porque ele é muito extenso, 1 hora, às vezes parece ser muito pouco, e às vezes a gente tem que ser muito corrido na resposta, né? Verdade. Mas, basicamente, eu acho que eu passei o que o capítulo faz. Às vezes você tem a vontade de querer estender alguma coisa com relação à metodologia, ferramenta e práticas que você utiliza, mas a gente acaba que tem que ficar bem focado mesmo no CBOC, porque o objetivo do grupo aqui é estudar o CBOC. Eu acho que a mensagem final é essa, né? Assim, fiquem de olho, não dá bola se eu falei alguma coisa diferente, não. Fica de É olho. isso aí, ficar de olho no CBOC, porque é ele que é a Bíblia, né? É ele que faz a diferença de passar ou não. Então você tem que estudar, ler, reler, tirar dúvida, buscar esclarecer, porque no final das contas é ele que vai te dar o certificado ou não, né? Você conhecer, estudar ele a fundo, né? E eu gosto dele impresso, eu tenho ele impresso o tempo todo, onde eu vou, eu levo. Tá Tá cheio de certo. anotação, escreve. Tem umas manias que a gente não consegue perder, né? É isso mesmo. É igual a agenda. Eu não consigo largar a agenda física de papel. Posso ter diversas outras tecnológicas, mas a de papel tem que estar pertinho aqui. Eu queria então agradecer por ter aceitado o convite, Fernando. Muito obrigado. Tenho É, certeza que o pessoal gostou muito. O Jerry está aqui dizendo que eles agradecem, né? Tá dando os parabéns. A Amanda achou muito bacana, deu os parabéns também, agradeceu pelo convite. E é isso, pessoal. Eu agradeço a todos por ter participado, agradeço ao Fernando mais uma vez por ter aceito o convite, ter participado. E agradeço a novamente todo mundo da Regional Minas. O Tiago aqui está dando boa noite, se despedindo também, agradecendo já aos participantes. E ele está pedindo que nos ajudem a divulgar o evento. Mensalmente conversaremos sobre cada capítulo do CBOC rumo à certificação. É isso mesmo. A última quinta-feira de cada mês nós vamos falar de um capítulo. Não é só mim
Em março, como a gente não teve em fevereiro, em março nós falamos do capítulo 1 e 2, mas a partir daí, todo mês a gente fala de um capítulo. Então significa que na última quinta do mês que vem, né, em julho, nós vamos falar sobre o capítulo 6. O Henrique aqui está agradecendo também a você, Fernando, que é o responsável, né, pela Regional de Minas, pela ótima abordagem do capítulo. Né? Agradeceu a todos que participaram e acompanharam o evento. A Elis também achou muito bom e está dando os parabéns. Então, muito obrigado, Obrigado pessoal. a todos. Aqueles que não puderam participar ao vivo, obviamente, podem espalhar aí que está gravado, né? Inclusive todas as edições anteriores, elas estão gravadas no canal do ABPMP Webinar Minas. E aí fica o convite para poder assistir isso gravado, principalmente quem está estudando, né? Pode assistir mais de uma vez, quantas vezes quiser. Fica à vontade aí, tá? Então, um abraço mais uma vez, Fernando, tudo de bom. Um abraço a todos. Obrigado. E até a próxima, né? Deixa eu colocar aqui a nossa login. Até a próxima. Fechou aí? Foi tranquilo?